Me levou na época que eu não conseguia levantar o braço para adorar a Deus. Eu era um cara tão religioso, irmãos, que eu não conseguia dizer para Jesus que eu amava. Aleluia. Sabe? Mas Deus é tão tremendo, tão precioso, que Ele guardou um tempo para conseguir levantar minhas mãos e adorar a Ele, sabe? E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós, irmãos. Quanto que é bom você levantar a sua mão e saber que Deus está te ouvindo. Deus está recebendo a sua adoração. É isso que Deus quer de nós, que a gente seja só filho. Tu não precisa de doutrina, você não precisa de dogma, você não precisa de nada para adorar a Deus. Só seja filho. Só seja filho. O filho, quando olha para o pai, ele olha com admiração. E aquele olhar de admiração é um olhar de adoração, dizendo assim: olha, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero fazer como meu pai. Eu quero aprender com meu pai. E é isso que ele quer, que o filho fique ali, perto dele. Seja filho, seja filha. Às vezes, irmãos, eu achava que levantar as mãos seria fazer um papel de ridículo. E hoje eu amo, se isso for ser ridículo, eu amo ser ridículo. Porque eu sei que quando eu levanto a mão e fico segurando a minha, você entende? Deus está no controle de todas as coisas. E tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo dele. Ele tem um tempo para realizar uma grande obra na sua vida. Em nome de Jesus. Deixe o Senhor fazer. Deixe Ele fazer. Em nome de Jesus. Amém? Márcia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, eu quero te pedir pela vida da tua filha, que tu venha, Senhor, tomá-la de tal forma, Senhor, que a sua mente, a sua fala, todo o seu corpo, Senhor, seja comandado, Senhor, guiado pelo teu Santo Espírito. Que tu venha, Senhor, usar a tua filha com graça, com poder, para que ela venha falar, Senhor, exatamente aquilo que tu queres, Senhor. Que tu venha trazer o alimento genuíno, Senhor, verdadeiro. Que tu venha, Senhor, ungir a tua filha agora, para que ela possa, Senhor, ser usada por ti, Senhor. Abençoa a tua filha, porque nós já abençoamos e oramos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Salve, amada igreja, com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Pai de amor, diante de ti, da tua presença, que eu, Márcio, estou, que diminua eu, mas que em mim teu Santo Espírito cresça e apareça, Senhor. De mim não tenho nada, não sou nada, se não for o Senhor, Deus da minha alma. A palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração nessa madrugada, o Senhor já tinha preparado uma palavra. Só que Deus é o Deus que muda tudo, né, pastora? E eu, igreja, confesso, amada igreja, que hoje eu estou aqui, é temor e tremor, meu corpo está, olha, bambo, porque Deus mudou tudo. E é uma palavra assim que é difícil, mas eu não tenho que agradar a mim, eu tenho que ser obediente à voz de Deus, né? Está lá em 2 Crônicas 7:14. Amém? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Amada igreja, pode se sentar. Amém?
Mas a palavra de Deus lá em 1 Crônicas 1, 7, o Senhor nos ensina que Salomão, ele teve a humildade, ele teve a simplicidade, dona Vânia, de pedir a Deus sabedoria. E assim, ele poderia, Vanina, pedir a Deus qualquer outra coisa. Ele poderia pedir um palácio, ele poderia pedir milhões, ele poderia pedir ouro, prata, ele poderia pedir tudo, Marta. Mas ele pediu simplesmente sabedoria vindo da parte de Deus, para que ele pudesse guiar aquele povo em Israel e construir aquele templo. Porque ele tinha intimidade e obediência ao nosso Deus. E o coração dele já ardia. Porque por causa da intimidade que ele tinha com o nosso Deus, Arnaldo, ele já sabia do que Deus tinha preparado para com a vida dele. E não é diferente nos dias de hoje, não é diferente no século 21. Quando nós buscamos intimidade, quando nós temos obediência ao nosso Deus, Ele fala aos nossos corações. Ele nos revela. Mas para que isso venha acontecer sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida, nós temos que a cada dia buscarmos, adquirirmos intimidade com o nosso Deus, obediência para com o nosso Deus. E lá em 1 Crônicas 7, Salomão pede a Deus, 1 Crônicas 1, 7, Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande beneficência com o meu pai Davi, e a mim fizestes rei em seu lugar. Ele falou para o nosso Deus que Deus fez ele como pai dele por beneficência. Davi preparou um terreno, ele arou a terra, mas Salomão foi quem construiu o palácio, pastor. Salomão é que teve a graça de construir, Arnaldo, aquele palácio. Davi preparou tudo, mas quem construiu o palácio foi Salomão. E não foi diferente com Moisés, pastor. Moisés, ele avistou a terra prometida. Mas quem entrou na terra prometida foi Josué. E muitas das vezes há promessas sobre as nossas vidas, amada igreja, que o Senhor nos prometeu. Muitas das vezes nós questionamos, ou nós viramos as costas para o nosso Deus, e nós não alcançamos as nossas promessas por causa da nossa desobediência. Muitas das vezes há uma promessa sobre as nossas vidas, as bênçãos estão aqui sobre as nossas mãos. E muitas das vezes, por um mínimo deslize que nós damos, muitas das vezes o Senhor fala: eu quero que você caminhe em retidão, só que eu quero fazer atalhos, eu quero fazer zigue-zague, eu quero andar entre linhas aonde o Senhor não me mandou eu andar. E dali eu perco a minha bênção. E daí eu perco a minha bênção. Creio eu, é uma conjectura minha, eu sempre costumo falar, eu creio que Moisés, ele não alcançou a terra prometida por causa da murmuração daquele povo. O Senhor mandava maná do céu quando tinha fome, o Senhor mandava água, o Senhor abençoava aquele povo, mas aquele povo só sabia murmurar. E com Salomão não. Salomão aquietou, Salomão ouviu a voz de Deus, Salomão obedeceu a voz de Deus. E ali, por causa daquele questionamento, por causa daquela murmuração, Moisés se antecipou e foi lá e tocou na rocha. E a desobediência gerou que ele não pudesse entrar na terra a qual o Senhor o prometeu. E é assim nos dias de hoje para com as nossas vidas. Mas dando continuidade à palavra de Deus, lá no capítulo 2, no versículo 5. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses.
Desde o início, Salomão, ele já tinha temor e tremor a Deus. Ele disse, lá no versículo 5, na parte B, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Ele já glorificava, ele já adorava, ele já tinha temor e tremor ao nosso Deus. Lá no capítulo 6, em 2 Crônicas, no versículo 8, porém o Senhor disse a Davi, meu pai, Salomão dizendo, porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificaras a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Ali, como eu disse antes, havia uma promessa para Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas só que quem edificou o templo foi Salomão. Salomão que construiu aquele templo ali naquela cidade de Jerusalém. E ali também o povo, aquele povo de Israel, por obediência, não é que eles eram seguidores de Salomão, mas eles tiveram obediência primeiramente ao nosso Deus. Por que eles tiveram obediência ao nosso Deus? É como nós aqui que somos ovelhas do pastor Emanuel e da pastora Geisa. Se nós temos obediência aos nossos pastores, não é que nós somos seguidores de pastores, mas se nós temos obediências a eles, porque foi Deus que os consagrou, foi Deus que os separou, foi Deus que os foi Deus que os consagrou, foi Deus que os separou, foi Deus que ungiu a eles, para que eles viessem ter esse rebanho, e esse rebanho que somos nós, ovelhas. E se uma dessas ovelhas se dissipar, se uma dessas ovelhas se perder, os nossos pastores, eles vão atrás dessa ovelha. Como fala na palavra de Deus, eram 100 ovelhas, mas 99 estavam, mas uma só se perdeu. E o Senhor, o grande mestre, o nosso grande pastor, ele foi atrás daquela ovelha que se perdeu. E não é diferente nos dias de hoje, como nós aqui, igreja. Se uma de nós aqui se perder, os nossos pastores, eles vão atrás dessa ovelha e vão trazer para o seu rebanho. Mas isto se nós formos ovelhas obedientes à voz de Deus, à voz do Espírito Santo e à voz dos nossos pastores. Não é que nós estamos idolatrando eles, mas nós temos que estarmos sobre a obediência a qual foi gerada, a qual foi dada pelo nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Eterno Salvador Jesus Cristo. E são eles os condutores desse rebanho. E ali, ainda no versículo 11, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Lá no versículo 12, a oração de Salomão, e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados, e comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. Igreja amada, Salomão, ele já era rei. Salomão já iria construir aquele palácio, pastora. Salomão, se nós olharmos, nós temos que olhar sempre com os nossos olhos espirituais. Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, Salomão, ele precisaria dobrar o seu joelho, se lançar ali naquele pátio que ainda não tinha terreno, era só um terreno, aquele arado que Davi havia preparado para construir o palácio.
havia necessidade, se não fosse o temor, a obediência e o tremor ao nosso Deus, dele ajoelhar-se ali, levantar as suas mãos para o céu, chorar, agradecer a Deus? Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, não. Mas nós temos que estarmos há 24 horas, olhando com os nossos olhos, Vanina, espirituais. Muitas das vezes, pastora, nós somos chamados de beatos. Eu digo quantas das vezes eu sou apelidada de beata, porque esse daí já eu estou falando de Deus, são 24 horas, mas porque nós temos que ter essa intimidade, nós temos que ter temor e tremor ao nosso Deus. E Salomão tinha isso, Marta, Salomão tinha intimidade. E ali o Salomão dobrou os seus joelhos, junto com todo aquele povo de Israel, olhou para o céu e clamou e agradeceu a Deus. E dando continuidade, e disse o Senhor Deus de Israel: não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas consertos e beneficência aos seus servos, que caminham perante a ti, e de todo o teu coração. E lá no 6,34, quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade, que escolheste, desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus ouve então desde o céu a sua súplica, e escuta o seu direito. Por quê? Porque desde o início Salomão já buscava intimidade com Deus. E o Senhor ali respondeu. O Senhor ali respondeu o seu clamor. O Senhor ali respondeu não só ele, mas toda aquela multidão israelita que estavam com ele, que seguiam ele. E por isso ali ele pôde edificar o seu templo. Voltando para a palavra. E disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus prometeu que a nação receberia alívio das dificuldades causadas pelo pecado. Se o povo voltasse para ele numa atitude de humildade e oração, Deus manteve a prerrogativa de abençoar a quem lhe aprovesse esta promessa. Humilhar-se, uma atitude de contrição, se achegar a Deus, dependência de Deus. Quando nós nos humilhamos, como Salomão fez ali, se humilhou com aquele povo, ele se achegou a Deus. Ele se humilhou, ele chorou, ele clamou, ele buscou, e a sua oração, o seu clamor foi ouvido. Orar, pedindo ajuda a Deus em tempos de necessidades. Só que nós temos que orar, porque nós vamos ser agraciados em todo o tempo. Não somente no tempo a qual eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade. Nós temos que orar sem cessar. É dentro de templo, fora de templo, é dentro da nossa casa, é na rua, é no ônibus, é andando, é no chuveiro, é cozinhando, é no trabalho. Nós temos que estarmos ligados ao nosso Deus. É 24 horas, Arnaldo. Como o Arnaldo agora esses dias passou aí com a Manuzinha no hospital. É ali dentro que o Senhor quer o quê? Uma ligação. Não somente para com a vida dele, para com a filha dele, mas tem outras vidas que necessitam ouvir a voz de Deus. Quantas outras vidas estão nos hospitais, muitas das vezes estão ali, né? São quarto que conjugue duas camas. E outra vida ali não é cristã, está necessitando de ouvir a voz de Deus.
E ali o Senhor nos leva, pastor, àquele lugar, para que nós possamos abrir a nossa boca. E para que aquela pessoa alcance salvação. Para que aquela pessoa, o mesmo encontro, Marcos, que nós tivemos com o nosso Deus, aquela pessoa também venha ter esse encontro. E é isso que Deus nos chama. É para isso que Deus nos chama. Quando Ele nos chama, Marta, Ele nos capacita, seja aqui em Itaipava, seja no Rio de Janeiro, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em São Paulo, seja nos Estados Unidos, seja nos Estados Unidos, ou seja lá onde está tendo a guerra aí, na Ucrânia. É isso que o nosso Deus quer de nós, é isso que o nosso Deus quer para com as nossas vidas. Mas para que isso venha acontecer na minha vida, na tua vida, na tua vida, na minha vida, nós temos que deixar que a obediência venha. Nós temos que sermos obedientes à voz do Espírito Santo de Deus e sabermos discernir, ouvir e discernir o que o Senhor quer falar para com as nossas vidas. Buscar é adorar, é buscar a Deus com fidelidade e fervor. A cada dia vamos buscar a Deus, vamos ter intimidade. Não vamos nos envergonhar do nosso Deus, porque se nós nos envergonharmos dele hoje, ele fala na palavra dele, ele se envergonhará de nós no derradeiro dia. Imagina nós sermos envergonhados pelo nosso Deus, misericórdia. Então que nós venhamos falar do nosso Deus em qualquer momento, igreja. Não importa se você está num restaurante fino, não importa se você está dentro de um palácio com o rei. Se o Senhor falar, pastor Emanuel, meu filho, eu te quero lá na presidência, falando com o Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente, é claro que o pastor tem que ir. Se o nosso Deus falar, pastor, minha filha Geisa, a pastora Geisa, eu te quero lá na Inglaterra, falando com a rainha da Inglaterra, é claro que a pastora tem que ir. Seja o grande, seja o pequeno, pé descalço, igreja amada, vamos falar do nosso Deus dentro de templo, fora de templo. Nós sabemos que, se nós olharmos com os nossos olhos carnais, não é desse jeito que nós olhamos. Mas nós sabemos que é mais fácil falar aqui dentro do que lá fora. Porque nós temos o nosso eu, nós somos humano. Eu falo de mim, igreja. Quantas das vezes eu falo, Senhor, confirma, Senhor. Senhor, não deixa não. Olha, amada igreja, pela misericórdia de Deus. Quantas vezes, pastor, já estou lá no final, no meio da avenida. Estou dando um exemplo da avenida. Mas não é avenida que raramente eu vou a Petrópolis, pastora. Senhor, me faz voltar e volta lá. Muitas das vezes eu não entendo por que eu tenho que vir da minha casa, que vocês sabem onde eu moro, até aqui a pé. Não estou falando isso para me exaltar, não. É pela misericórdia de Deus que diminua eu a cada segundo. Mas é porque no meio do caminho, nessas vindas, eu já encontrei várias vezes com pessoas e o Senhor manda abrir a boca. Só que o nosso eu, o nosso humano, muitas das vezes a gente teme, mas o Senhor confirma. Aí Ele me fala assim, olha, se tu não falar, aquele sangue eu vou requerer de você. E aí? Eu vou querer isso, Marta? Não! Nós temos que ter obediência. E ali, em 1 Crônicas 16, 10, não precisa nem abrir não, Marcos. O Senhor 10, 11, o Senhor nos ensina, no versículo 10, gloriar-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. O Senhor nos quer que nós íamos buscar a Ele todo tempo. Em todo tempo, amada igreja. Em todo tempo que o Senhor nos quer que nós venhamos clamar a Ele, que nós venhamos propagar a palavra dEle, que nós venhamos orar pelos necessitados, que nós não venhamos novamente, eu falo, não envergonhar dEle. Se converter do pecado à obediência.
Lá em Tito 2, 9 e 10, também, o 9, o Senhor nos ensina. Exorta os servos a que sujeitai, tem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Salvador. Exorta os servos. Não é nós que vamos nos exortarmos, mas nós temos que exortar, exaltar ao nosso Deus. O Senhor nos pede que nós venhamos a cada dia diminuirmos, para que em nossas vidas Ele cresça e apareça. A palavra de Deus nos ensina, se eu não me engano, em Lucas, eu sei que fala em Lucas, Mateus e em Marcos, se eu não me engano, em Lucas 8, aquele que for o menor será o maior no reino dos céus. E o Senhor nos ensina que nós temos que ser como meninos, pequeninos. Então, o Senhor quer que nós venhamos diminuirmos a cada dia, a cada segundo das nossas vidas, para que Ele em nós cresça e apareça, para que o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas cresça e apareça. Então, nós temos que o quê? Diminuirmos. E quando nós nos diminuímos, quando nós não deixamos que o nosso eu se eleve, se exalte, Arnaldo, nós conseguimos entrar na Cracolândia, entrar no presídio, entrar nos antros de prostituição. Igreja, se falar que eu quero, o meu eu, a minha carne, pastora, não. Mas e o Espírito Santo de Deus, ele fica onde? Se ele habita em mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir, eu tenho que obedecer. Isso é mal? Não, amada igreja. O Senhor nosso Deus, Ele andou, foi com os pecadores, com os coxos, com os aleijados. O nosso Deus não fazia, não fez e não faz, porque Ele é o Deus de ontem, hoje, amanhã, em todo sempre, para todo sempre, eternamente. Exceção de ninguém. O Senhor andava com os coxos, com os aleijados, com os fraudulentos, cobradores de imposto, ladrão da cruz, foi perdoado. Então, quem sou eu, Márcia, para fazer acepção de alguém? Quem sou eu, Márcia, de não querer sentar aqui, se entrar um mal cheiroso, um leproso? Quem sou eu de fazer acepção dessa pessoa? E se aquele ali é o próprio Deus que está sentado ali? E se aquele ali é o nosso Deus, porque Ele fala assim, eu voltei, estou aqui, vocês não estão esperando a minha volta? O meu filho veio, Ele aqui, é o mal cheiroso, aqui é Ele. E aí, amada igreja, o que nós vamos fazer, pastor? O que nós vamos ter para oferecer para Ele, entregar nas mãos dEle, pastora? Então, o nosso Deus, Ele nos chama ao quê? Ao arrependimento, à conversão, à libertação a cada dia, a cada segundo de nossas vidas, que nós venhamos nos converter dos dias maus, dos nossos maus caminhos, é a palavra que nos ensina. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei esta terra. Mas para que o nosso Deus possa fazer isso, atuar dessa forma na tua vida e na minha vida, tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, tem que haver libertação, tem que haver obediência. A obediência, ela gera conversão, ela gera salvação e ela gera libertação. Quando nós nos convertemos de verdade. Igreja, o Senhor nos chama a obedecer, porque a própria palavra dele nos ensina.
o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, se nós obedecemos a voz do Espírito Santo, nós temos o quê? Nós somos salvos. Nós já fomos salvos pela graça do nosso Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus e pela compaixão de Deus pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados somos pisados pelas suas pisaduras. Nós somos sarados, mas nós temos que a cada dia nos convertermos dos nossos pecados. Nós temos que a cada dia nos convertermos do dia mau. Nós temos que a cada dia nos achegarmos a Deus e pedir a Ele: Senhor, me cura. Senhor, me salva. Senhor, me liberta. Senhor, me ensina a andar pelos teus caminhos. Senhor, me ensina a andar na retidão a qual o Senhor quer que eu ande, que eu não venha fazer trilho, que eu não venha fazer curvas, que eu não venha andar entre linhas. Eu só posso andar nas entrelinhas se eu for direcionada por Ti. É isso que o Senhor quer de mim, é para isso que o Senhor me chama, é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer singular, o Senhor quer o plural. O Senhor nos chama para nós andarmos na retidão do caminho dEle, que o Senhor nos chama para nós termos obediência. Igreja, José, se ele não fosse obediente a voz do Espírito Santo, José não teria se chegado ao palácio. José não teria sido rei. José não teria perdoado seus irmãos. Outro dia o pastor pregou sobre José. A túnica mais bonita estampada era de José. E por causa daquela túnica ele foi traído pelos seus irmãos, igreja. Por causa daquela túnica, Arnaldo, ele foi jogado no calabouço, ele foi vendido para os mercadores, Marta. Por causa daquela túnica, os irmãos dele pegaram e levaram de volta e falou que uma besta fera o atacou pela estrada e só sobrou aquilo ali. Igreja amada, se ele foi perseguido, traído pelos seus irmãos, imagina nós dos dias de hoje, quem é que não vai nos trair? Nós temos que estarmos vigilantes a cada dia, a cada segundo de nossas vidas. Se a palavra de Deus nos ensina que José foi vendido pelos seus irmãos, se nós não estivermos vigilantes, se nós não formos obedientes, nós seremos vendidos também aos mercadores, amada igreja. E o Senhor nos chama à obediência, para que isso não venha acontecer para com as nossas vidas, amada igreja. Mas isso tem que gerar o quê? Arrependimento. Porque quando gera arrependimento, gera salvação. E quando gera salvação, nós temos aí, igreja, nós podemos sair a campo, falarmos do nosso Deus, amada igreja. A conversão de alma, a libertação, a cura interior, a cura de pessoas que estão nos leitos dos hospitais, estão nos presídios, estão aí nos manicômios, estão nas cracolândias, amada igreja. E José, ali ele foi traído, chegou no palácio, ele foi traído, mas José não se rendeu ao pecado. José o tempo todo foi atento à voz do Espírito Santo. Se José não tivesse atento à voz do Espírito Santo, ele tinha coabitado com a mulher de Potifar. E ali, ela fez tudo para destruir a vida de José. E quantas pessoas querem nos destruir? Por quê? Por causa de inveja de ministério, por causa da inveja do seu comércio, por causa da inveja do que você tem, por causa da inveja do seu trabalho, por causa da inveja da sua família, por causa da inveja do nosso sorriso, amada igreja. Quantas pessoas não têm aceitação para com as nossas vidas? Por causa da inveja do seu carro.
Quantas pessoas não nos aceitam? Domingo aqui o pastor falou, foi aqui a estudo, a escola dominical, eu ainda disse para o pastor, se todos soubessem o que é a escola dominical, todos nós iríamos toda semana. Ele ainda falou aqui, no estudo que ele deu, ele ainda falou quantas pessoas que guardam mágoa, guardam ira, guardam rancor, eles mencionam, aquela pessoa para mim já morreu. E quando nós falamos assim, quando nós temos ira de alguém, quando nós não perdoamos, aí nós declaramos, aquela pessoa para mim já morreu. Então a gente está matando aquela pessoa. Se Deus nos chama ao arrependimento, à conversão, ao amor dele, Ele nos ensina nos 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como que eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu não falo com uma pessoa e digo, aquela pessoa e menciono, aquela pessoa para mim já morreu, já está morta. Então eu não amo a Deus, porque para mim amar a Deus, eu tenho que amar ao próximo como a si mesmo. E para eu poder amar ao próximo, eu tenho que liberar perdão. E José liberou perdão, amada igreja. José sentou à mesa com seus irmãos, mas por quê? Ele foi obediente, ele foi ali aonde o Senhor nos fala, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. José perdoou. José perdoou, igreja. E ele foi perdoado. No momento a qual eu perdoo, eu sou perdoada. Lá em Lucas 5, o Senhor nos ensina. Lucas 5, o Senhor nos ensina. Somente na parte B. Não, vamos ler todo. Lucas 5. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É sobre a palavra do Senhor. É sobre a palavra do Senhor, não é sobre a minha palavra, não. Não é sobre a palavra do pastor, da pastora. Sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus, lançarei a rede. Sabe qual rede que o Senhor quer que nós venhamos lançar? Sabe qual pesca que o Senhor nos chama? Pesca de almas. Pesca de vidas. Aquele momento ali, foram milhares de peixes, né, Marta? A Marta trouxe essa palavra semana passada. E essa palavra, pastor, ficou ardendo, pastora, no meu coração a semana toda. E hoje está ardendo, está ardendo. Mas sabe qual a pesca que hoje, nos dias de hoje, no século 21, Arnaldo, que o Senhor nos chama? Que nós viemos pescar. Peixe sim, mas peixes vivos. Aqueles peixes também eram peixes vivos, mas eram os peixes dos mares, dos rios. Não é o peixe aqui do rio Piabanha não, amada igreja. Nem é os peixes da praia não. São os peixes vivos que andam aqui, ó, nas ruas de Itaipava, que andam aqui, ó, na estrada de Teresópolis, que andam nas ruas de Petrópolis, que andam no Brasil e no mundo. São esses peixes que a sociedade abomina. São esses peixes que ninguém quer. São esses peixes que eu acabei de falar. Se entrar um peixe aqui cheirando mal, é esse peixe que o Senhor quer que nós venhamos pescar. Vamos lançar a nossa rede e trazer esses peixes para com as nossas vidas. Sabe por quê? Da mesma forma que nós somos alcançados, o Senhor quer que nós venhamos alcançar outras vidas. A palavra dele nos ensina que nós faríamos obras maiores do que ele. Hoje, quando eu estava meditando na palavra, pastora, eu fiquei pensando, meu Deus, quem sou eu? Misericórdia, Jesus, eu, Márcia, fazer obra maior do que o nosso Deus? Mas o Senhor nos chamou. E muitas das vezes nós nos diminuímos. Às vezes a gente ouve uma pessoa falar assim, nossa, aquela pessoa tão feia, né? Meu Deus, ela não se olha no espelho. Deus fez alguém feio? Se nós somos imagem e semelhança dele, como nós podemos... Às vezes a gente mesmo nos achamos feios. Se nós somos imagem e semelhança dele, como nós somos feios? Deus, ele só criou coisas lindas. Ele criou o céu, ele criou a árvore, ele criou o ar, ele criou as estrelas, ele criou a lua, ele criou o universo.
Nós olhamos para o universo é feio, Arnaldo. Então o nosso Deus, Ele é misericordioso para com as nossas vidas. Eu digo nós pecamos, eu estou falando eu penso assim, eu peco quando eu mesmo olho para o espelho, Vanina, eu me acho feia. Misericórdia, misericórdia, quantas pessoas estão faltando pé, mão, está aí aleijado aí, coxo aleijado e se acha lindo. Senhor, eu quero andar, Senhor, eu quero ter um fôlego de vida, eu quero poder amanhã levantar dessa cama e andar, eu sou lindo, eu sou linda. E nós, perfeito, muitas das vezes nós nos achamos feios. Mas o Senhor nos chama que nós venhamos sermos pescadores de alma. Como fala aqui em Lucas 5:5, vamos lançar a nossa rede, vamos pescar, vamos trazer vidas ao nosso encontro, para que pessoas venham ser salvas, para que pessoas venham ser libertas. Mas isso não depende do nosso pastor e da nossa pastora só, depende também de nós, depende, não é de placa de denominação, é toda a igreja, engloba toda a igreja. Sabemos que tem pessoas aí nos acompanhando, nos ouvindo, é toda a igreja da face da terra que o Senhor chama. Não vamos fazer acepção da igreja A, da igreja B, da igreja C, porque nós todos somos um povo de Deus, nós todos somos um povo separados, escolhidos por Deus. Então nós temos que nos unirmos, nós temos que nos ajuntarmos e fazer o ide do Senhor. Quando o Senhor nos chama, o Senhor nos garante. E Salomão ele foi abençoado em tudo, pastor. Salomão ele foi abençoado em tudo, pastora. Salomão pediu somente sabedoria e Deus lhe deu tudo. E muitas das vezes nós estamos pedindo o que para Deus? Será que nós estamos sabendo pedir a Deus, Arnaldo? Senhor, quer que nós venhamos pedir sabedoria, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer entregar nas nossas mãos o maior e o melhor. Porque Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono das pedras preciosas. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos, entramos para os nossos quartos, fechamos as portas e clamamos a Ele, Ele entrega o de maior, o de melhor para com as nossas vidas. Mas isso só acontece quando nós temos obediência. Quando nós somos obedientes e estamos com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Muitas das vezes a gente está pensando que é nós, que é o Senhor que está falando conosco, mas não é o nosso coração. E aí a gente acelera, a gente ultrapassa aquilo a qual Deus quer, que não é naquele momento que Deus quer que nós venhamos fazer. E aí a gente antecipa. Deus não precisa que nós venhamos dar as mãos a Ele. Deus não precisa que nós venhamos ordenar a Ele. Ele sim que nos ordena, Ele sim que nos capacita, Ele sim que nos direciona. Ele não precisa da nossa mão, Ele não precisa da nossa ajuda. É Ele quem segura nas nossas mãos, é Ele que fala, vem filho, eu estou aqui, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu permuto reinos por ti, sou eu que te direciono, sou eu que te levo, sou eu que te caminho. Mas para que isso venha acontecer na minha vida, nas nossas vidas, igreja, nós teremos que estarmos alicerçados dentro da palavra. É dentro da palavra. O Senhor nos pede que nós venhamos mesmo meditar, dia e noite. Que nós venhamos estarmos cobertos, para que nós venhamos estarmos cobertos por Ele, por aquele sangue que foi derramado na cruz, em um madeiro do Calvário, sobre nossas vidas, pelos nossos pecados, igreja. O Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados, misérias e transgressões. Mas Ele nos pede a obediência, Ele nos pede que nós venhamos fazer o ide, Ele nos pede que nós venhamos viver dentro dessa palavra. Ele nos pede, porque se nós fizermos isso, nós vamos receber como Salomão recebeu. Nós vamos receber como a palavra de Deus lá em Lucas
5, 10, 12, o Senhor nos ensina que o nosso galardão não é aqui na terra, o nosso galardão é no céu. Sim, podemos ter uma boa casa, sim, um bom carro, sim, uma boa comida na mesa, sim, mas nós não venhamos nos apegar a isso. Venhamos apegar na palavra, venhamos nos apegar na palavra de Deus, no amor a Deus sobre todas as coisas, no amor ao próximo. Vamos deixar as coisas terrenas? Sim, vamos cuidar, ter a sua casa, o seu carro, nosso trabalho, vamos cuidar sim, amada igreja. Mas vamos cuidar com zelo, vamos cuidar com amor da obra de Deus. Vamos obrar a obra de Deus, vamos obedecer a voz do Espírito Santo de Deus que nos chama ao arrependimento, nos chama à conversão, que nós venhamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que nós venhamos nos converter a cada dia, a cada segundo. Eu estou falando de mim, quantas das vezes eu penso, meu Deus, eu já converti, eu já me batizei, eu já confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador e libertador da minha alma, eu passei pelas águas, então eu sou liberta. A libertação é cada dia, é cada segundo de nossas vidas. A libertação não é só porque passamos pelas águas, pastora, pastor, e confessamos Jesus e passamos pelas águas, que nós estamos libertos, não. Ali nós somos alcançados, porque nós já fomos alcançados pela graça do nosso Senhor e eterno suficiente Salvador Jesus Cristo. Mas nós precisamos da nossa libertação a cada dia, a cada segundo de nossas vidas. Porque nós vivemos no mundo pecaminoso, nós vivemos no mundo que o certo hoje é errado e o errado é certo. Então, se nós olharmos, nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos vivendo guerras, conflitos, perseguições, estamos sendo perseguidos. Nós estamos vivendo uma guerra não somente espiritual, mas estamos vivendo uma guerra física, amada igreja. E nós não podemos aceitar o erro, nós não podemos coabitar com o erro, nós não podemos coabitar com o pecado, porque o pecado, a palavra de Deus nos ensina, o pecado cheira mal às narinas de Deus. E se nós já fomos alcançados pela graça do nosso Deus, nós não podemos ter aceitação disso, porque nós temos que ser sim, sim, não, não. A palavra de Deus nos ensina, é sim, sim, não, não, porque se passar disso é procedência maligna. Domingo mesmo aqui no estudo, o pastor, tinha umas pessoas aqui e alguém mencionou que muitas pessoas acham que ser crente, Arnaldo, no estudo ainda foi mencionado isso, pastor? É ser crente dentro de igreja. A pessoa diz que foi ensinada assim, ouviu assim, e que lá fora podia fazer o quê? Podia fumar, beber, ir para as baladas. Igreja, não. Quando nós temos conhecimento da verdade, quando nós temos aceitação da verdade, nós não podemos coabitar com o mal. Nós não podemos coabitar com o pecado. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Nós sabemos discernir o que é certo, o que é errado. Então o Senhor nos chama ao arrependimento, o Senhor nos chama que aquele que se humilhar, aquele que ouvir a voz de Deus, aquele que clamar por Ele, será salvo e essa terra será curada, amada igreja. Então não sou eu que falo, é a palavra dele que nos fala. E se o meu povo, o povo, ele não está falando, é a Márcia, é o pastor Emanuel, é a pastora Geis, é o casal ali, é o Marcos, é a dona Vânia, é a igreja. Não, ele está falando o meu povo. O povo engloba a terra toda, o povo engloba o mundo todo. É se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, eu sararei esta terra. E liberto de todos os seus pecados. Então, se nós já fomos salvos pela graça, o Senhor quer nos libertar de todos os nossos pecados. E para que nós venhamos ser libertos de todos os nossos pecados, nós não podemos ter aceitação do erro. Nós não podemos andar, porque o mal anda paralelo com o bem. Mas nós temos que ter discernimento, sabedoria, discernir pela voz do Espírito Santo o que é o mal, o que é o bem. E nós também temos os nossos olhos, porque nós enxergamos, nós sabemos o que é o mal, o que é o bem.
Então nós não podemos ter aceitação, nós não podemos andar nessas práticas. E se nós o fizermos isso, se nós formos obedientes, se nós formos viver a palavra como o Senhor aqui nos direcionou em 2 Crônicas 7:14, e que ainda vai se estendendo mais e mais e mais, nós vamos obedecer a Deus. Nós vamos viver aquilo a qual o Senhor nos pede, aquilo a qual o Senhor nos determina, aquilo a qual o Senhor nos ordena. É fugir da aparência do mal, é fugirmos do erro, é orar, é clamar, para que Ele venha sarar a humanidade da terra, ao povo e toda a humanidade da terra. Amém, amada igreja? Eu sei que foi difícil, mas foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, porque a palavra que eu falei que eu ia ministrar, trazer da parte de Deus, não seria essa, mas o Senhor mudou na madrugada, então eu tenho que ser obediente à voz do Espírito Santo, e essa palavra veio primeiro ao meu encontro, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, por que Moisés não entrou na terra prometida? Você sabe? Uns dizem que ele não entrou porque ele tocou na rocha 2 vezes. Mas se você for ler o texto, aonde diz isso, está falando assim: Deus disse a Moisés e a Arão: fale à rocha. Ou seja, Deus deu uma ordem, dizendo assim: fale para a rocha da água. E Moisés, naquela hora, eu não sei se ele quis ser enfático, ou sei lá o que ele quis ser. Ele, ao invés de falar à rocha, diz a palavra que ele bateu na rocha 2 vezes. A água jorrou? Jorrou. O povo sedento se saciou? Sim. Mas você vai ver nos versículos seguintes que Deus vai falar com ele assim, ó: por causa de que vocês não creram em mim e não me santificaram, vocês não entrarão na terra prometida. Irmão, olha, porque você não acreditou que só ao falar a rocha, a água sairia dela. Você não acreditou. O mundo espiritual é movido por fé. Não se entra no céu sem fé. Não vai ser salvo se você não tiver fé. Aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo é só um sinal. Mas o que vem primeiro? Aquele que crê. Você vai ver no original, está assim: aquele que confiar. Porque está ligado exatamente o crer com o confiar. Só confia aquele que crê. Está tudo dando errado, mas eu continuo crendo. E aí o Senhor me deu uma palavra, irmãos, que está em Mateus, diz assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores. Só nesse trecho aí já é um negócio assim, para você parar e pensar. Ninguém pode servir a 2 senhores. Se você realmente quer servir a Deus, Ele vai mover todas as coisas para você servir a Deus. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí ele vai dizer assim, ó: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário?
Às vezes você pensa assim, ó, eu não posso servir a Deus porque eu não vou ter como me sustentar. Deus está dizendo para você exatamente o contrário. Não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida. Aí ele continuou, olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Para pensar nisso, irmão. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Será que você acha que você não vale mais do que uma ave? Você acha que Deus vai realmente te desamparar? Você acha? Deus está falando para você, olha, entenda o seguinte, se você realmente quer servir a Deus, prepare-se para ser só dele. De mais ninguém. Deus vai dar um jeito de te tirar das mãos de Mamon e vai te puxar para ele. Será que você não entendeu que você vale muito mais para Deus do que uma ave? Será que você não entendeu que você é muito mais precioso para Deus do que qualquer outra coisa? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Deus está falando para cada um de nós hoje. Deus está falando para mim. Homens de pouca fé. Será que você acha que Deus não vai te vestir? Será que você acha que Deus não vai te dar o alimento? Você vale muito mais para Deus do que qualquer outra coisa. Você está aqui nessa noite e às vezes você está pensando assim, Senhor, como é que vai ser o amanhã? Como é que eu vou pagar aquela conta? Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia! E o mais ele vai fazer por você. Confia! Ô, coisa difícil confiar em Deus, irmãos, mas Deus está dizendo assim, confia em mim. Será que você não entendeu que você é muito mais do que aquela erva que vai ser lançada no forno? Será que você não entendeu que mesmo o lírio, sendo bonito do jeito que ele é, você é muito mais importante para mim do que esse lírio? Nem Salomão se vestiu como ele, mas você é mais importante para mim. Mas não deixe a sua soberba, o seu orgulho, te tirar da presença de Deus. Não bata 2 vezes, aonde Deus disse para você só falar. Senhor, eu acho que é melhor bater 2 vezes. O som é melhor, dá um barulho melhor. Mas Deus só disse para você falar. É simples, Jesus é simples. Simples como uma pomba. Mas ele é prudente como uma serpente. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que Deus quer, irmão, que você aprenda dele. Porque se você fizer a vontade dele, obedecer a ele, ele vai te dar o alimento, ele vai te dar a roupa, ele vai te dar o sustento, ele vai te dar o melhor dessa terra.
Porque Ele fez isso para você e para mim. Por que você duvida? Homem de pouca fé. Por que você duvida? Só não está sentindo a presença dele aqui quem não quer, irmão. Porque ele está aqui, ó, ele está andando. Ele está falando esse monte de coisa para você, só para você entender que ele cuida de você. Será que você não entendeu que quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe, ele já te conhecia? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, diz o Senhor. Nenhuma arma, nenhuma. Porque Ele te conhece. Ele sabe aquele pensamento que você nunca contou para ninguém, mas que sempre vem. Como é que vai ser? Será que você vai deixar na mão dele? Para Ele cuidar? Senhor, eu entrego a minha maior preocupação, que só Tu sabes, ó, tá aqui, ó. Só Tu sabe. Eu quero só obedecer. Aí Ele vai olhar para você e vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Tudo aquilo que está aqui nessa terra é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. Basta você obedecer, entregar a tua vida a Jesus. Queria ser como o João, sabe? O João era aquele discípulo amado que deitava a cabeça no peito de Jesus. Imagina a intimidade que esse homem tinha com Cristo. Por isso que depois Deus levou ele a ver aquelas coisas que ele viu. Sabe? Ele não podia dar isso para Pedro. Pedro não ia entender. Ele não ia poder dar para Paulo. Paulo também não ia entender. Mas ele deu para aquele que deitava o seu rosto no peito de Jesus. Porque ele ouvia o coração de Cristo. Ele não ouvia o próprio coração, ele ouvia o coração de Jesus. Sabe, irmão, nosso coração é enganoso. A gente acha que é bom, mas não é bom. A gente acha que vai ser certo e não é certo. A gente acha que não vai conseguir fazer, mas Jesus diz assim: você vai conseguir. Você vai sair dessa. Você vai superar. Tem coisas, irmãos, que eu achava que eu nunca iria fazer. Nunca ia fazer. Mas Deus foi moldando, foi mexendo, quebrando o vaso, fazendo o vaso de novo. E quebrava de novo, e voltava e botava na bancada, e fazia o vaso de novo, e quebrava de novo. E via, não tá bom, vamos quebrar de novo. Até a hora que chegou um ponto que ele diz assim: agora você vai entender o que eu estou te dizendo. Sabe o que vai acontecer de novo comigo? Ele vai me quebrar de novo, fazer de novo, vai me quebrar de novo, vai me fazer de novo. Até ele achar assim, ó, esse vaso agora é um vaso de honra. E ele pode ser cheio da minha presença, porque não vai vazar por lugar nenhum. Sabe o que Deus quer? É isso. Que você seja cheio o tempo todo da presença dele. Ele não quer que você seja uma roda gigante. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem. Não. Ele quer que você seja constante na presença dele. Quer orar? Vem cá. Vamos orar? Vamos aproveitar a presença do Espírito Santo? Nós vamos fazer uma oração, irmãos. E logo depois, em seguida, nós vamos fazer uma oração individual para cada um. Amém? Mas primeiro nós vamos fazer uma oração coletiva. E aí o Marcos vai encerrar a transmissão. E nós vamos orar individualmente com cada um de vocês. Amém? Pai, nós chegamos mais uma vez à Tua presença.
Na verdade, nós nunca saímos dela, Senhor. E nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és um Pai tão amoroso. Tu nos ama de uma forma incondicional, Senhor. Que mesmo sendo pessoas com a pequena fé, Tu novamente nos fala, Senhor, que Tu vai prover todas as coisas, que vai nos vestir, que vai nos sustentar, que vai nos abençoar. Mas, Senhor, nós queremos que isso não seja a nossa prioridade, Pai. Nós não queremos que a roupa seja a nossa prioridade. Nós não queremos que o alimento seja a nossa prioridade. Nós não queremos que a nossa família seja a prioridade. Nós não queremos que nós sejamos a prioridade. Mas nós queremos, Senhor, que Tu sejas a nossa prioridade, Senhor. Que Tu sejas o primeiro na nossa vida, Pai. E que isso, Senhor, não seja só um discurso de emoção, Senhor, nesse lugar. Mas, Senhor, nós queremos Te pedir que isso seja algo que seja plantado dentro do nosso coração e que em todo tempo, Senhor, nós possamos realmente tratar contigo como se Tu fosse a nossa prioridade, Senhor. Senhor, não deixa mais a nossa preocupação tomar o Teu lugar. Não deixa a ansiedade, Senhor, tomar os nossos corações, as nossas mentes, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, nos faz Te conhecer na intimidade. Saber que Tu nunca vai nos desamparar, Senhor. Tu nunca deixou de nos amar. Mas Tu és aquele Pai, Senhor, que nos trata como um filho verdadeiro, Senhor. Mesmo naquela época, quando Jesus estava aqui nessa terra, Tu já nos tratava como filhos verdadeiros, Senhor. Porque Tu entregou o Teu único filho em favor de pessoas que muitas vezes nem iriam, Senhor, Te valorizar, Pai. Mas Tu nos deu a oportunidade de sermos salvos, Senhor. E pela graça maravilhosa de Jesus, nós entendemos quem nós somos, Senhor, em Ti, Jesus. Nós sabemos que o sangue de Cristo naquela cruz nos purifica de todos os nossos pecados, Pai. E que nós não precisamos mais temer a nada, Senhor. Nós não precisamos nem mesmo ficar ansiosos. Senhor, então, que nessa noite, Pai, Tu venha confirmar isso nos nossos corações. Tu venha fazer, Senhor, de nós, Senhor, verdadeiros filhos e filhas amadas, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, ela possa entender isso de uma vez por todas, Senhor. Não deixa ficar em nós, Senhor, aquela mente de escravo do Egito, Senhor. Mas em nome de Jesus, liberta a nossa mente, Senhor, para que possamos entender realmente qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Senhor, nos faz ser aqueles filhos obedientes, Senhor, que ouvem a voz do seu Pai e lhe obedecem, Senhor, que fazem a sua vontade, Senhor, que andam nos seus caminhos, que não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que andam segundo a vontade do seu Pai. Senhor, Tu és o nosso Pai verdadeiro, Pai. Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele que nos tira de todas as nossas enrascadas, Senhor. Tu és aquele que nos conhece, Pai. Tu és aquele que sabe quais serão as nossas palavras, mesmo antes que elas saiam das nossas bocas, Senhor. Senhor, nos faz entender que nós somos mais preciosos do que o lírio do campo, Senhor. Nos faz entender que nós somos mais preciosos do que as aves do céu. Que nós não precisamos temer, porque, Senhor, mesmo que amanhã, Senhor, nós não estejamos mais aqui, nós sabemos, Senhor, que teremos um lugar preparado para nós aí no céu, Pai. Porque Jesus nos disse isso.
E nós confiamos naquilo que Jesus nos fala, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu nos ensinou a amar a Jesus. Te louvamos, Jesus, porque Tu nos ensinou a amar o Espírito Santo. Te louvamos, Espírito Santo, porque Tu tens intimidade conosco, Senhor. Nós amamos o Pai, amamos o Filho, amamos o Espírito Santo. E obrigado, Senhor, porque Tu nos tirou aquela ansiedade, Senhor, que o mundo coloca nos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque Tu nos trouxe de volta para o lar. Tu nos deu a oportunidade que nenhum outro poderia nos dar, Senhor. Tu abriu uma porta que para nós estava fechada, mas através do Seu sangue ela abriu para nós novamente, Senhor. Nos deixou a oportunidade de sermos amados novamente, Senhor. Te louvamos, Jesus, porque mesmo sendo Deus, Tu não teve por usurpação ser igual a Deus, Senhor. Mas se entregou naquela cruz à morte por causa de nós, Senhor. Que nessa noite, Pai, Tu venha quebrar os muros que muitas vezes foram levantados nas nossas vidas, Senhor. Quebra, Senhor, tijolo por tijolo. Quebra a falta de fé. Senhor, quebra, Senhor, Deus amado, a ansiedade, Senhor. Quebra, Senhor. Quebra a dúvida. Que em nome de Jesus toda dúvida caia por terra, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Que todo espírito de enfermidade, todo mal que tenta nos tirar a nossa fé, seja repreendido, paralisado e quebrado na origem, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Toda e qualquer enfermidade já foi levada por Jesus naquela cruz. E pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Senhor, eu Te louvo por isso. Eu Te exalto porque o único lugar que Tu tens, Senhor, é ser exaltado e honrado por nós, Senhor. Senhor, bendito seja o Teu nome. Nós Te adoramos e Te bendizemos, Senhor, na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Marcos, pode desligar.